Olá, querido professor, que bom estar com você aqui para mais uma pré-aula. Meu nome é Gabriela Medeiros, sou da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E nós já estamos na nossa lição de número 4, iniciamos o ano com um trimestre muito legal. A gente está trabalhando com a lição da CPAD, que tem por tema principal os amigos de Jesus. Nesta lição nós estaremos falando, durante todo esse trimestre, sobre os amigos de Jesus, que é citado na nossa Bíblia, na Palavra de Deus. E vamos falar hoje de um amigo impulsivo. Tem como tema a lição de hoje o amigo impulsivo. Quem será que é esse amigo impulsivo? Claro que é o nosso querido amigo Pedro, né? A gente percebe que no decorrer das histórias que fala sobre Jesus, sobre os discípulos, a gente percebe que o amigo mais impulsivo, o discípulo mais impulsivo de Jesus é Pedro. E é este discípulo que iremos trabalhar hoje com os nossos juniores. O objetivo da nossa aula de hoje é passar para as nossas crianças que eles devem entender o significado de ser pescador de gente e saber que Jesus cuida de nós nos momentos difíceis. Nós vamos falar com eles hoje sobre a importância de ser pescadores de pessoas. Assim como Jesus escolheu a Pedro, Jesus ele também escolhe a mim, a você, as crianças, para sermos pescadores de homens. Para dar início à nossa aula, vamos pedir para as nossas crianças abrir no versículo principal de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 5, o versículo 10. Vamos usar a nossa Bíblia? Os juniores, eles já sabem ler, já sabem escrever, a grande maioria, já tem esse conhecimento. Então, é muito importante trabalhar a Bíblia com eles. Eles já são maiorzinhos, e eles precisam ter esse contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, aproximar eles cada vez mais, tendo esse contato com a Bíblia. Então, ensinem eles a procurarem. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5, daí espere um momentinho deles, às vezes eles demoram um pouquinho. Vai falando para eles que Lucas fica no Novo Testamento, e você vai incentivando eles a procurarem os textos bíblicos. E capítulo 5, o versículo 10. E você leia juntamente com eles. Às vezes a gente escreve nos papeizinhos, alguma coisa, vamos ler todos juntos. Mas também é interessante usarmos sempre a Bíblia na escola bíblica, ok? Vamos lá então, Lucas capítulo 5, o versículo 10. E a palavra de Deus diz o seguinte: Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A gente também fala aqui sobre os outros discípulos, nessa lição, sobre os outros discípulos que Jesus também escolheu, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que a gente falou lá na lição de número 2 para as nossas crianças. Então, você sempre leia com seus alunos texto bíblico, para que eles tenham esse contato com a Bíblia. Assim que você lê com eles o versículo bíblico de hoje, explique para eles que nós não precisamos ter medo de ir evangelizar para as pessoas, falar do amor de Deus, porque Jesus ele sempre vai estar conosco e sempre vai nos encorajar, nos ensinar a fazer isso da melhor maneira para que alcancemos muitas vidas para Jesus. Amém? Então explique, pergunte para eles se eles já tiveram esse contato com alguém, se eles já falaram de Jesus para alguém, se eles tiveram medo, como é que foi, qual foi a experiência que eles tiveram. Tenha essa conversinha com eles, que a maioria vai ter alguma experiência que vai querer compartilhar com você, professor. Logo depois que você terminar de ler o texto bíblico com eles, vamos para a nossa história. A nossa história ela vai falar principalmente do discípulo Pedro, que também era pescador. Esse aqui é o Pedro que eu fiz em EVA e esse aqui é Jesus. Aqui eu fiz um barco, eu coloquei aqui só como demonstração, temos uma bacia aqui, mas a minha sugestão é que você enche ela de água.
Aqui dentro do barco eu peguei um recipiente que era de um amaciante, cortei ele para que ele pudesse flutuar sobre a água, mas você pode fazer da maneira como você achar melhor. Eu fiz dessa maneira, era o que eu tinha naquele momento e foi isso que eu usei para contar a história. Então eu revesti ele de EVA para ser o barquinho da nossa história de hoje, né, que vai ser contado. Aí você pode confeccionar também, ó, bonequinhos para serem os discípulos de Jesus. Aqui eu trouxe apenas 2, porque os outros eu já coloquei na salinha e não consegui trazer para contar a história hoje para você. Mas você pode envolver ele com os 12 discípulos, vários rostinhos, né? Que nem aqui eu fiz o Pedro ele inteiro, mas eu fiz para poder estar contando a história. Aqui você pode só fazer os rostinhos para contar a história para as crianças. Então você vai falar para eles, né? Do momento em que Jesus encontrou Pedro, você vai falar para eles sobre a pesca maravilhosa que teve, que mostra que Jesus ele pediu para Pedro o seu barquinho para Jesus pregar para a multidão, né? E Pedro ele estava cansado porque ele ficou a noite toda pescando, né? Indo ao mar, tentando pegar algum peixe. E ele não conseguiu e voltou para a praia desanimado, triste. E Jesus pregou no barquinho de Pedro, daí você vai contar isso para as crianças, né? E quando Jesus terminou de pregar para a multidão, Jesus falou para Pedro que ele voltasse para o mar e pescasse, jogasse a sua rede, que ia acontecer algo maravilhoso. Pedro, ele falou, não, Jesus, ficamos a noite toda, a madrugada toda, voltamos agora, estamos cansados. E Jesus falou para ele ir e pescar. O que aconteceu, você vai contar para as crianças. A pesca maravilhosa. Eles pegaram tanto peixe, eu fiz essa redezinha aqui. Essa rede aqui você pode pendurar na sua sala, ó. Eu não pendurei ela ainda, mas eu vou pendurar. Você coloca lá na parede, porque essas coisas que a gente faz para as crianças, vai gravando na cabecinha deles, vão olhando lá na sala, esse aqui é o Pedro, esse aqui é Jesus, você vai colocando lá. Aí você pode usar essa rede cheia de peixinho. Pedro, ele jogou as suas redes ao mar e a Bíblia diz que eles pescaram muito peixe. E Pedro se alegrou ali, ele viu, né, que Jesus era o Filho de Deus e ele começou a seguir Jesus. Jesus falou para ele, fez um convite especial. Ei Pedro, eu quero que você seja pescador de homens, né? Vou te ensinar, eu quero você junto comigo. E é isso que Jesus quer. Então você vai falar várias vezes na lição de hoje sobre Pedro. Aí você vai continuar contando sobre Pedro também, aquela parte que fala assim, que Jesus ele estava o quê? Pregando para uma multidão, onde onde o povo queria comer e ele pediu que os discípulos fossem atrás, né? E aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes e o povo se alimentou. Assim que Jesus e os seus discípulos terminaram de alimentar o povo, Jesus ele falou o que para os seus discípulos? Ei, vão, peguem o seu barquinho e me esperem que eu vou me despedir do povo, né? Vão para o lago, que eu vou me despedir do povo e logo depois eu estarei com vocês. E Jesus ele foi para o monte, subiu ao monte para orar, a Bíblia diz, e os discípulos eles estavam lá no seu barquinho, aguardando Jesus. Só que o barco foi se afastando. E aconteceu o quê? Uma grande tempestade, né? Eu fiz essa nuvem só para representar a tempestade, mas você também pode pegar ventilador, colocar assim sobre as crianças, só para dizer que veio um vento, um forte vento, né? Sobre o barquinho dos discípulos, só para estar ensinando a história. E os discípulos eles ficaram com um pouco de medo. E de repente apareceu quem? Apareceu Jesus andando sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Pedro avistou Jesus. Só que todos estavam com medo, assustados. Eles não sabiam o que fazer, eles olhavam e pensaram o quê? Que era um fantasma. E eles perceberam e Jesus falou, do que vocês estão com medo? E eles ouviram a voz de Jesus. Pedro, como diz a nossa lição de hoje, muito impulsivo, né? Muito ousado, ele falou assim, Jesus, então se é você, me faz andar sobre as águas que nem você. E Jesus falou para Pedro sair do barco e andar sobre as águas.
Aí Pedro foi andando, né, sobre as águas e afundou, porque ele sentiu medo. De repente ele começou a sentir aquele vento, né, aquelas ondas no mar e ele ficou com medo. Você vai contar tudo isso para os seus juniores, mas eu quero te dar uma sugestão na hora que você estiver contando a história para as crianças. Peçam para eles nessa história, vamos acompanhar com a Bíblia a história. Como eu disse, é muito importante que eles utilizem, né, abram a Bíblia, procurem onde está escrito. Então vamos usar a Bíblia, vamos abrir em Mateus capítulo 14. E do versículo 22 ao 33. Daí você vai ler juntamente com eles, né? Logo depois que Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem para a frente, o lado oeste. Aí você vai lendo a Bíblia com eles. Aí você vai contar, né? Que eles ficaram com medo, acharam que Jesus era um fantasma, né? Eles sentiram medo. Mas a gente tem que aprender algo com essa história. Que a gente não precisa ter medo, né? Porque Jesus, ele sempre está conosco. Nesse momento a gente precisa mostrar, às vezes a gente olha, não percebe as coisas, mas Jesus está ali conosco, ele está ali cuidando de nós, né? Isso é o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos naquele momento. Eles não precisavam ter medo, porque quem estava ali com eles era Jesus. A gente tem que mostrar para eles que a gente tem que ter fé e coragem, né, para podermos pregar a palavra de Deus, levar o amor de Deus para as pessoas, para sermos pescadores, para ganhar almas para o Senhor. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter coragem. Depois que você terminar a lição, de contar a história para eles, eu quero sugerir uma atividade para eles. A primeira atividade que eu quero sugerir, porque quando a gente fala de Pedro, a gente fala de fé também, a gente fala de coragem, né? Pedro, ele ficou meio assim quando Jesus mandou ele ao mar, continuar pescando, mas ele foi obediente. E o que aconteceu? Um grande milagre, né? Ele conseguiu muitos peixes. A gente tem que ter fé no Senhor Jesus quando ele fala conosco. É isso que a gente tem que falar para os nossos juniores. Assim também como Pedro foi andar sobre as águas, ele precisa ter fé, ele precisa ter coragem, ele precisa confiar em Jesus. E é isso que a gente precisa falar para as nossas crianças, para que o Senhor faça coisas grandes nas nossas vidas. Depois que você terminar de contar a história, você vai fazer uma seguinte atividade com eles. É uma atividade que ela exige fé, porque a criança não vai estar vendo o que ela vai fazer. Você vai cobrir os olhos dela para fazer essa dinâmica com ela. Aí você vai pegar, pode colocar um TNT azul no chão para representar a água, né? Quando fala de Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas e Pedro também querendo. Aí você coloca um TNT no chão ali, coloca vários objetos, venda o olho da criança e você vai direcionando ela a algum objeto. Daí ela pega o objeto, apalpa ele e tenta descobrir o que é, né? Daí essa é uma dinâmica que eu quero sugerir. A outra dinâmica que eu quero sugerir é parecida com essa. Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar ali o TNT azul, aí você venda os olhos da criança e você coloca objetos ou obstáculos. Aí você, professor, vai orientando ela. Dê 3 passos para frente, abaixa, pega no objeto que está ao seu lado, tenta descobrir o que é, daí se descobrir, solta o objeto, continua fazendo aquele caminho. Você vai orientando. Ou se você preferir, você também pode formar equipes e pedir para que alguma criança da equipe dela vá orientando ela a fazer esse trajeto dentro da sala mesmo, se você tiver um espaço. Aí, ao final dessa dinâmica, dessa brincadeira, você vai dizer para elas que elas não precisam ter medo, que elas têm que confiar em quem está falando com elas. Assim é Jesus na nossa vida. Jesus, ele fala conosco, ele nos dá a direção e nós temos que confiar nele. Mas tem uma outra atividade também que eu já fiz com as minhas crianças, preparar a sala, o ambiente e fazer um caminho que eles têm que seguir sem você falar nada. Tipo, só vão guiados por um cordão, né, por algo, até o final.
o que vai acontecer? Talvez muitas crianças vão ter medo, muitos vão gritar, outros vão ser corajosos, vão entrar. Você vai experimentar várias experiências nesse momento, você vai visualizar, né? Porque eles acham que talvez vão correr algum perigo ali dentro, ou que vai ter algo assim que eles não querem tocar. Aí no final você vai dizer para eles, você pode mostrar a sala para eles, que você nunca, né, colocaria eles em perigo, que era para eles confiarem em você, que você queria mostrar o quê? Que eles poderiam confiar em você. Assim é Jesus na nossa vida também. O Senhor às vezes parece... Ele nunca vai nos colocar em perigo. Às vezes parece que vamos para uma direção onde vai acontecer algo que nós não desejamos, mas o Senhor, Ele sempre vai nos levar para a direção correta. Então, essas são as sugestões que eu quero dar de atividade. Eles vão gostar, as crianças, porque vai dar aquele alvoroço na sala, mas é legal, né? E eles vão aprendendo através disso, né, o quanto nós podemos confiar em Jesus. A segunda atividade, depois que você fizer essa dinâmica, é você fazer barquinhos com eles, ó. Até aqui eu fiz esse barco aqui, né, com recipiente lá, que eu cortei, depois eu posso mostrar para vocês como é que eu fiz. Ele flutua na água, mas esse barquinho de papel aqui, ó, eu já fiz ele com a cartolina bem grandona, ele também flutua na água, só que ele é descartável, depois você vai ter que jogar ele no lixo. Então, depois você pode estar fazendo esse barquinho aqui com eles, né? Você forma grupos na sua sala. Tem aqui papéis coloridos, ó. Você pode entregar papéis coloridos para eles. Esse barco aqui é muito fácil de fazer. Aquele barquinho que a gente fazia lá na escola, né? Fazia em casa com os nossos irmãos. Muito fácil de fazer. Aí, se tiver alguma criança lá que não sabe fazer o barquinho, você ensina. Você pode pedir também para os alunos, né, que já sabem fazer, ensinar os outros que às vezes não sabem fazer. Ó, então você vai pedir para eles fazerem vários barquinhos. Forme 2 equipes, 3, depende da quantidade de crianças que tiver na sua sala. Aí você vai fazer vários barquinhos juntamente com eles. E o que você vai fazer com esses barquinhos? Você vai pedir para eles escreverem. Leve canetinhas coloridas para eles, ou peçam para eles trazerem, para eles escreverem o que eles aprenderam com essa história. Com a história que fala sobre Pedro, né? Eles podem falar que Pedro era ansioso, daí eles escrevem ansioso, né? Eles podem falar que Pedro tinha fé, porque... Com tudo isso, Pedro aprendeu a ter fé. Então, você pode falar várias coisas com eles. Você vai escrevendo, depois você coloca em um cartaz na sala. Escreva aqui em cima, né? Faz um cartaz bem grande. Escreva aqui em cima, Pedro. Ó. E daí você vai colando esses barquinhos na cartolina. Vários barquinhos assim, ó. Eles mesmos vão fazer essa atividade aqui. Aí depois você pode colocar na sua sala, em um painel ou lá fora, para que os pais, os irmãos possam ver também a atividade deles, ok? Então, essa é o que eu estou sugerindo para vocês na lição de número 4. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, venha usar vocês poderosamente cada dia mais. Entregue os alunos de vocês em oração, que o Senhor venha dirigir a cada um de vocês. Amém? Obrigada e tchau!